inscritos. 5 minutos, senadora. Senhor presidente Raimundo Lira, senhor relator Antônio Anastasia, caros colegas senadoras e senadores, em nome do Partido Progressista, aqui representado também pelos senadores Gladson Cameli e Wilder Moraes, encaminho o voto sim pela admissibilidade. Pela segunda vez após a redemocratização do nosso país, o Senado Federal decidirá o processo de impeachment. Precisamos ter, portanto, equilíbrio, ponderação e serenidade. Devemos ter a compreensão histórica deste momento do papel constitucional que nos cabe. O rito desse processo foi definido e consagrado pelo Supremo Tribunal Federal, garantindo à Presidente da República todos os direitos de defesa e do contraditório. O rito, seguido na Câmara dos Deputados, está sendo respeitado aqui no Senado Federal. Se assim não fosse, caberia ao Supremo Tribunal Federal suspender esse processo. E a Suprema Corte não o fez, pois as leis e a Constituição estão sendo cumpridas rigorosamente. O Supremo Tribunal Federal é o guardião da Constituição, e a Constituição aqui é a nossa Bíblia. A acusação contra a Presidente da República lhe imputa crimes de responsabilidade e é claramente gravosa. A Presidente da República, por intermédio das chamadas pedaladas fiscais, ofendeu o artigo 36 da Lei de Responsabilidade Fiscal, financiando gastos de bilhões de reais por intermédio de artifício junto aos bancos públicos, o que é vedado por lei. Além disso, imputa-lhe o fato de ter assinado 6 decretos autorizando despesas não previstas no orçamento, quantias que atingiram bilhões de reais sem cobertura legal, ofendendo a Lei Orçamentária, Lei 13.115 de 2015. E o fez sem prévia autorização do Congresso, necessária quando o governo gasta mais do que o previsto, colocando em risco, vale dizer, o cumprimento das metas fiscais. São graves, portanto, os fatos imputados contra a Presidente da República. Entendo, diante de todo o material probatório produzido até aqui, que há, sim, enquadramento típico e lastro de prova suficiente para a admissibilidade do processo de impeachment, para que a Presidente da República se defenda com todas as garantias previstas na Constituição e asseguradas também pelo Supremo Tribunal Federal. É um momento difícil e grave para a nação. Uma crise econômica e moral sem precedentes. Milhões de desempregados. A sociedade espera que o Senado Federal cumpra a sua missão constitucional com a responsabilidade que a posteridade e a história estão exigindo. Este processo, por doloroso que seja, consolida a plenitude da democracia no nosso país, o funcionamento livre e independente das instituições, como o Congresso Nacional, o Ministério Público, o Supremo Tribunal Federal e a necessária e indispensável liberdade de imprensa. A história no futuro nos indagará se tivemos a coragem de respeitar a Constituição, de afirmar e reafirmar a democracia, de fazer deste país uma república autêntica e verdadeira, sem privilégios, onde todos são iguais perante a lei, inclusive o Presidente da República, que deve responder e ser julgado pelos seus atos, assim como o Presidente da Câmara, do Senado, governadores, prefeitos, demais autoridades. Ninguém está acima da lei. Assim, voto pela aprovação do relatório, que opinou pela admissibilidade da denúncia, que é a consequente instauração do processo de impeachment. Esse é o voto do Partido Progressista, aqui representado nesta comissão especial. Senador Eduardo Amorim, líder do PSC. Senhor presidente,